Olá, boa tarde. Excepcionalmente, desta vez, o nosso Secov SP Debate está sendo transmitido à tarde e nós vamos tratar hoje das questões habitacionais, o mercado de financiamento imobiliário, o programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos como convidado o vice-presidente de habitação da Caixa, Jair Luiz Mó. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Luna. E temos também Rodrigo Luna, que é vice-presidente de habitação do Secov São Paulo, da Plano e Plano, que é a grande vencedora do Top Imobiliário. Luna, parabéns e uma boa tarde também. Muito obrigado, Denise. Boa tarde a você, boa tarde, Jair, boa tarde, associados. E quem está nos acompanhando pode acompanhar tanto pelo canal do YouTube do Secov ou então pelo Facebook do Secov. E vamos falar agora com o Jair Mó a respeito do setor imobiliário de modo geral. A Caixa anunciou recentemente algumas inovações, inclusive redução de juros, renegociação de dívidas na área imobiliária, novas propostas estão sendo discutidas para o Minha Casa Minha Vida. E sabemos que é um setor estratégico para o governo e para a economia, não é? Dada a importância do setor da construção para a geração de emprego, para toda a cadeia envolvida. Então eu queria saber, dentre as novidades que foram anunciadas, quais seriam as mais importantes na sua avaliação? A Caixa Econômica reafirma sua posição de ser o banco da habitação brasileira. Acho que essa é a primeira posição nossa, talvez a posição mais firme que nós estamos trabalhando nessa gestão da Caixa Econômica. Forte no Minha Casa Minha Vida, reafirmando nossa posição de ser o principal agente financeiro da habitação social, da habitação vinculada ao Minha Casa Minha Vida, da habitação vinculada ao FGTS e agora também reforçando a nossa posição também nas linhas de crédito vinculada ao SBTE, né, que é aquela renda um pouco mais alta que não é contemplada nos programas que têm subsídios, tanto da taxa de juros como subsídios financeiros. E para isso nós estamos atuando de forma firme, de forma determinada e lançando diversas novidades, lançando diversas questões que a gente entende importante. Acho que dentre elas, Denise, talvez valha citar a questão da nossa preocupação com o fluxo de caixa dos contratos habitacionais. Essa é uma questão que tem estado na nossa pauta e há 3 semanas nós lançamos várias possibilidades, várias novas possibilidades para que as famílias consigam deixar o seu contrato dentro de um fluxo normal, ou seja, dentro daquela forma lá que você contratualizou, né? Que você paga a tua prestação e não paga mais juros do que o juro que você contratou. Então essa talvez seja a primeira novidade. Por que isso é importante para a Caixa, para a pessoa física, para o cliente e para o consultor? Porque literalmente o recurso passa a voltar para o sistema e nós da Caixa Econômica e o próprio FGTS novamente coloca o dinheiro à disposição das consultoras, das pessoas físicas para que elas possam voltar a contratar. Tem a questão até que atrasos superiores a 180 dias podem ter dispensa de multa e juros, é para facilitar mesmo a retomada de pagamento, na verdade, né? Exatamente. Uma das questões é essa, assim, a nossa preocupação é muito grande, né, com a volta do fluxo de pagamento dessas pessoas. Então há a possibilidade, inclusive, de dispensa de juros e de juros moratórios, que se diz, e as multas para que a pessoa volte a colocar em dia o seu contrato habitacional. Agora, em relação à Minha Casa Minha Vida, nós tivemos alguns atrasos de liberação de recursos no começo do ano. A gente pode contar com um fluxo mais normal a partir de agora. Inclusive, eu queria lembrar que nas negociações que o governo teve de fazer para conseguir a autorização do Congresso para poder buscar recursos do mercado para bancar despesas de custeio, ficou vinculado uma parte de liberação de dinheiro para Minha Casa Minha Vida, exatamente para se tentar fortalecer financeiramente. Se pode contar com um fluxo mais normal? Os atrasos dos pagamentos, especificamente falando do faixa 1, né, que a gente coloca, que é o da classe de renda um pouco mais baixa, de fato, ele começou a ocorrer ainda em 2018, no primeiro semestre de 2018, acentuou no segundo semestre de 2018, e agora, nesse semestre, nessa nova gestão, a gente continua com um pequeno atraso ainda, são atrasos de mais ou menos aí
17 dias já bastante normalizado. Então, acho que as empresas já estão com fluxo de caixa bem mais, vamos dizer assim, bem menos descasado, vamos colocar assim, com os seus pagamentos necessários aos seus fornecedores. E a tendência é tentar colocar isso em dia, né? De fato, agora na aprovação lá dos 250 milhões de reais, teve uma destinação, mas isso quem trata é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Tem toda essa questão aí envolvendo a política do ponto de vista do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que é ele quem faz, ele que destina o valor. Rodrigo. Jair, você tem abordado as coisas sempre de uma forma muito didática e muito direta. E eu queria começar dizendo de que a história do mercado imobiliário está muito ligada ao desenvolvimento da Caixa Econômica Federal nos últimos anos todos. A Caixa Econômica Federal é a grande parceira do crédito imobiliário habitacional. Nós temos aí números mostrando que a Caixa é responsável por quase 70% do crédito habitacional brasileiro. E isso trouxe para a Caixa uma experiência gigantesca nesta atividade. Então, o próprio Jair que está aqui, e hoje é vice-presidente de habitação da Caixa, tem uma história dentro da Caixa Econômica Federal, cujo um dos principais produtos sempre foi o crédito habitacional, né? E isso traz para nós do setor a certeza de que nós ainda teremos a Caixa como grande parceiro da nossa atividade. Sem crédito imobiliário não há produção habitacional, eles estão absolutamente ligados. E a gente sabe que quando a construção civil, quando a habitação vai bem, o país vai bem. Então, realmente, é um trabalho importantíssimo e que a gente, e nós como setor, estamos sempre apoiando e nos colocando à disposição para contribuir, para que a construção dos programas possa ser algo efetivo. Nós temos hoje o Minha Casa Minha Vida, falando da baixa renda, que é indiscutivelmente o maior programa habitacional do mundo em operação para o segmento popular. E no Brasil é o maior da história. Se nós pegarmos o BNH, Denise, Jair e amigos, o BNH em 22 anos produziu 4 milhões e 400 mil unidades. O Minha Casa Minha Vida, agora fazendo 10 anos de atividade, já assinou mais de 5 milhões e meio de contratos e já entregou 4 milhões e meio. Quer dizer, na metade do tempo, nós fizemos o que o BNH fez em 22 anos. E lembrando que nós estamos atravessando aí uma crise econômica já de alguns anos, e o programa mostrou a sua resiliência, permanecendo ativo e, de certa forma, contribuindo para que a crise não fosse maior, né? É verdade que, ao chegar no 10º ano, alguns ajustes precisam ser feitos, mas eles são pequenos. O programa é de um sucesso absoluto. E nós vamos fazer esses ajustes, né, Jair, para olhar para os próximos 10 anos, porque produzindo isso que nós produzimos com Minha Casa Minha Vida, ou seja, 5 milhões e meio de unidades contratadas, nós ainda temos um déficit de 7,7 milhões. Imagine se esse programa não existisse e se não fosse operado com a competência que é hoje. Agora, as projeções, eu queria até confirmar, o ministro já sinalizou que no balanço dos primeiros 4 meses foram 100 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida e a projeção para o ano seria de um pouco menos de 300 mil contratações. É esse mesmo número que a Caixa está trabalhando? Esse número foi no primeiro trimestre, foram 65 mil moradias dentro do Minha Casa Minha Vida, só na Caixa Econômica. Então, considerando os demais bancos, é bem possível que já nos primeiros 4 meses já tem esse número. No primeiro trimestre foi 65 mil. Acho que reforça a posição da Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que a Caixa Econômica e a habitação popular é quase um sinônimo essa questão, né? De que nós, de fato, atuamos e privilegiamos o Minha Casa Minha Vida dentro da Caixa Econômica. Agora, no contexto geral de financiamento imobiliário, o programa é prioritário? Ou seria mais na área habitacional? Como é que é a repartição aí da atuação da Caixa? Denise, a Caixa Econômica é o banco da habitação. Acho que essa é a primeira situação. Se você pensar na tua primeira residência, você vai pensar na Caixa Econômica, quer seja
baixa renda, quer seja média renda. Se você pensar na tua segunda residência, você tem programas habitacionais dentro da Caixa Econômica que te atendem também. Então, além de nós sermos o banco do Minha Casa Minha Vida, nós operamos com praticamente 95% do que é Minha Casa Minha Vida no país, é operado pela Caixa Econômica, foram 65 mil imóveis no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, nós superamos todas as expectativas do primeiro semestre também no SBPE, né, na questão da média renda. Nós contratamos 80% a mais do que nós contratamos ano passado no primeiro trimestre. Então, mostra para as consultoras, eu acho que os executivos estão nos assistindo, os donos de construção estão nos assistindo, é importante também retornar a este mercado. A Caixa Econômica voltou ao mercado e nossa intenção é realmente dar mais um canal para as consultoras realmente poderem, inclusive, lançar novos empreendimentos no SBPE. Para isso, inclusive, Denise, nós baixamos a taxa de juros hoje para o cliente que tem relacionamento com a Caixa Econômica, tem folha de pagamento da Caixa Econômica, tem suas movimentações bancárias na Caixa, a taxa pode chegar a TR mais 8,5%. É uma taxa que é uma taxa bem atrativa para quem busca o primeiro imóvel, que seja de média renda, para quem busca o segundo imóvel, mesmo não sendo de média renda. É uma taxa atrativa, são condições atrativas, pode usar o FGTS para que quando está dentro do sistema financeiro da habitação, tanto na compra como depois no pagamento das prestações. Então é mais uma alternativa, né? E reforçando, nós já estamos liderando, voltamos a liderar o mercado no primeiro trimestre. Os números do primeiro quadrimestre já divulgados pela ABCIP demonstram que novamente a Caixa Econômica também voltou ao mercado de média renda. Eu acho que isso é extremamente relevante para todos nós aí que participamos dessa cadeia da construção civil, né? Quer seja como consultor, quer seja como financiador aqui da parte da Caixa. Agora, no governo anterior, houve alguns momentos aí de descasamento de recursos, até pela liberação do Fundo de Garantia, e a Caixa teve de interromper, em alguns momentos, a liberação de recursos, de financiamentos pré-aprovados. Agora já está normalizada essa situação, até por essa redução nos juros? Completamente normalizado, os recursos para a média renda, completamente normal. A nossa posição, a Caixa Econômica é o banco mais líquido hoje da América Latina, mais líquido hoje do Brasil. Nossas posições de capital são extremamente vantajosas, reafirmando a nossa posição na média e alta renda, inclusive. Nós estamos muito tranquilos e realmente concorrendo, e vamos voltar a irrigar o mercado, a incentivar as consultoras a também lançarem na média e alta renda, que tem muita tranquilidade. Em relação ao Minha Casa e Minha Vida, é a questão, né? A demanda sempre é enorme, vamos dizer assim, né? A demanda é muito maior do que a oferta, não tenha dúvida. E também, Denise, em relação à própria capacidade das consultoras construírem, né? Vamos dizer assim, tem uma capacidade também ilimitada de oferta, né? Então essa também é uma preocupação nossa, por isso que oferta bons produtos, por isso que oferta taxas de juros atrativos, inclusive para as consultoras também poderem fazer os desenvolvimentos necessários. Em relação a essa perspectiva, para o setor da construção é fundamental. Agora, a gente tem de levar em conta a própria fraqueza da atividade econômica e desemprego. São problemas, né? São problemas, mas como o déficit ainda é muito grande, nós ainda temos como limitação o funding. E este é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio na habitação, né? Os recursos são limitados, em períodos de crise eles se tornam ainda mais escassos, e o grande desafio que nós temos é realmente organizar a questão de funding, né? Nós temos aí o FGTS para baixa renda, e que a todo momento vem a preocupação de que ele seja utilizado para outras questões que não aquilo que prioritariamente sempre ocorreu por conta das características do FGTS, né? Um recurso um pouco mais barato, de longo prazo, e que ele é o motor propulsor para financiar a habitação, né? Pelas suas características, como eu disse aqui. Então, a grande equação é recurso financeiro, é funding para a atividade de crédito imobiliário. E que
vem vindo bem, quer dizer, com percalços, com ajustes precisando ser feitos, mas vem vindo bem. Agora, o nosso grande gol mesmo é a partir do momento em que nós tivemos juros nominais no Brasil estruturados para que a gente possa produzir novos dinheiros para financiar a habitação a condições que caibam no bolso do consumidor. Então, existem ideias que estão sendo colocadas aí. Nós estamos com uma expectativa muito grande que essa taxa de juros e o equilíbrio das contas do governo possam trazer aí, a partir do segundo semestre, recursos novos para a gente poder produzir ainda mais e combater o déficit habitacional brasileiro. Agora, no que se refere, por exemplo, a caderneta de poupança, a rentabilidade também caiu. Houve uma mudança, né, novo critério de correção com a queda da taxa básica de juros e a caderneta, por exemplo, se nós pegarmos o comparativo com relação ao que é cobrado na ponta final, por aí há uma condição financeira melhor, né, na concessão de crédito. Não tenha dúvida. A poupança, eu acho que dá para você dizer que ela voltou a ser atrativa em relação aos demais investimentos. Porque os juros caíram muito, né? Então, para não ser atrativa demais é que houve essa mudança de rendimento. Mas a gente pegando em termos nominais, tem uma diferença da taxa que é paga para o poupador e o que é cobrado do outro lado. Né? Eu acho que, assim, falando em termos de economia nacional, assim, o que nós consideramos importante? Acho que primeiro, estabilidade econômica, né? Se nós avançamos agora com a reforma da Previdência, que a gente considera extremamente relevante, eu acho que é opinião unânime nisso, que é extremamente relevante, com a reforma da Previdência, me parece que a gente vai caminhar mais ainda para dentro da estabilidade econômica, que é extremamente relevante, né? Evidente que quanto mais baixa a taxa de juros, taxa Selic cair, mais atrativa ainda fica a poupança, e isso tem sido demonstrado. Eu acho que o que é importante para nós é, sim, a poupança, em especial da Caixa Econômica, ela é a poupança do povo brasileiro. A maioria dos depósitos de poupança hoje estão na Caixa Econômica e sustenta a nossa operação de financiamento à média renda, e sustenta, né? Isso dá tranquilidade para todos que há recursos disponíveis para lançamento de novos empreendimentos, para as pessoas físicas buscarem financiamentos habitacionais. Isso dá, a poupança dá a tranquilidade para que as pessoas que queiram acessar o financiamento habitacional, para as construtoras que queiram fazer os seus empreendimentos, tenham recursos suficientes para realmente fazer esse desenvolvimento. Agora, por enquanto, a questão de recursos está garantida. O problema é do outro lado mesmo, é a demanda e a condição de pagamento. Acho que nessa tua pergunta a gente tem que separar em duas questões. Primeiro, a questão da baixa renda, que a política é definida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e, evidentemente, tem todo vamos dizer assim, um comando do Ministério do Desenvolvimento Regional. Do ponto de vista da Caixa, quando nós falamos da baixa renda, que é o programa Minha Casa Minha Vida, vinculado ao FGTS, nós somos vinculadas a esse orçamento do FGTS e a política, né? Então, assim, nós estamos operando normalmente, estamos no faixa 1, como antes nós falamos, tem algum tipo de atraso. Hoje são 17 dias de atraso que tem. A gente acha que é bastante, vamos dizer assim, até aceitável, em que pese atraso ser um atraso, mas acho que já conseguimos regularizar a maior parte do que teve no ano passado. Na virada do ano, os valores chegavam a um valor bem significativo, atraso de dias bem significativos, que a gente já está colocando em dia. Para as pessoas que buscam a faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, evidentemente os recursos existem, podem continuar buscando, mas quem comanda essa política é o Ministério do Desenvolvimento Regional. E em relação à média renda, recursos da Caixa Econômica, aí assim, falando de uma forma bem clara, é muito tranquilo isso, reafirmando, a Caixa Econômica é o banco mais líquido da América Latina, do Brasil, com certeza, e tem muito recurso para emprestar para as consultoras, para as pessoas físicas buscarem o seu financiamento. Agora, quando o Ministério do Desenvolvimento Regional colocou a possibilidade de estabelecer uma faixa do Minha Casa Minha Vida, talvez até com mudança do nome do programa focado em aluguel, aí seria uma proposta que iria à margem da atuação da Caixa, que seria totalmente financiado pelo governo. Uma forma geral, acho que dá para comentar assim, o Ministério do Desenvolvimento Regional coordena uma discussão junto
aos players de mercado, junto às consultoras, junto ao Secov, junto às entidades constituídas e às próprias consultoras, junto à Caixa Econômica, junto aos demais bancos brasileiros, para tentar dar um passo, vamos dizer assim, mais firme em relação às demandas habitacionais que tem, aos desafios que foram encontrados no decorrer do programa. Isso está sendo discutido, são várias hipóteses, uma delas é a questão lá de se aproximar um pouquinho mais de uma espécie de arrendamento, de uma espécie de aluguel. São várias hipóteses, todas elas estão sendo testadas, evidente, como eu disse, com a participação dos players que realmente fazem acontecer o mercado, testando inclusive com as pessoas físicas, para que este produto chegue um pouco mais, vamos dizer assim, chegue melhor às pessoas físicas, consultores, que consiga realmente traduzir aquela necessidade das pessoas. O que nós dentro da Caixa vamos falar é quase que uma inovação reversa, né? Aquela questão, você inovou, colocou um produto no ar, no mercado, e você passa da inovação do que está acontecendo realmente na atividade produtiva, você pega aquela inovação reversa e traz para dentro do Ministério, para dentro de quem comanda o processo do Minha Casa Minha Vida, para que fazer os ajustes necessários e tornar um pouquinho mais azeitado, um pouquinho mais aderente às necessidades das pessoas. E Rodrigo Luna, isso acabou pegando até para o setor um pouco de surpresa, essa ideia de ter essa alocação, né? Denise, Jair, como nós falamos, o Minha Casa Minha Vida é um programa de absoluto sucesso, mas ele sempre precisa de ajustes. E grande parte do déficit brasileiro, do déficit habitacional brasileiro, na verdade, a grande maioria esmagadora desse déficit está concentrado nas faixas mais baixas. Então ela não pode ficar desassistida. Nós temos que nos preocupar e trabalhar para conseguir dar sustentação do crédito imobiliário ou da solução habitacional para as faixas mais baixas. E grande parte dessas faixas mais baixas são rendas muito frágeis, são pessoas realmente que vivem num estado muito precário em termos de renda. Então, realmente precisa ser pensado algo que possa dar, de certa forma, alguma possibilidade de incrementarmos a oferta de habitação para essa baixa renda. Não é uma solução fácil, é uma solução complexa, mas nós precisamos olhar para isso, precisamos debater com o governo para encontrar a solução. A faixa mais baixa é famílias com R$1.800. De 0 a 3 salários, exatamente. E na questão de fluxo de pagamentos, há problemas maiores também em relação a essas moradias? Teve uma situação bem específica, em especial em 2018, também em 2017, e que acabou se tornando notícia do ponto de vista nacional, essa questão, que foram os imóveis retomados. Nessa gestão da Caixa Econômica, a gente já atuou, como eu coloquei antes do início, atuou de forma firme, de forma determinada a procurar essas famílias, e é importante também o contrário, eu acho que as construtoras, né, também precisam ficar atentas a essa questão. Vamos dizer assim, se vender o imóvel para a pessoa física continua pagando a Caixa Econômica, é fundamental para que você também, as consultoras, tenham uma atuação positiva, uma atuação intencional, dá para se dizer assim, junto à Caixa Econômica. Então, essa questão dos pagamentos é uma questão que, vamos dizer assim, de fato, sempre tem que ter uma preocupação para quem tem uma carteira com um prazo de até 35 anos, como a Caixa Econômica, que atua ao lado das pessoas de baixa renda, que atua ao lado das pessoas de média renda, essa tem que ser uma preocupação constante. Daí você dizer que é mais do que isso. Ele é o próprio produto, né? A manutenção do fluxo de pagamentos em dia faz parte da história das famílias, faz parte da história da Caixa Econômica e é fundamental, reforçando a questão, que tem que ser parte da história das consultoras, né? As consultoras que têm tido sucesso no nosso entendimento, e aquilo que a gente estuda e vê dos nossos estudos, são as consultoras que se preocupam com a venda e com o pós-venda, como aquela pessoa física está realmente conseguindo fazer os pagamentos, até porque ela também ajusta o seu produto. Que não adianta colocar num empreendimento de baixa renda, ou faixa 1,5, atrativos tantos que tornam o condomínio extremamente pesado para que as pessoas façam o pagamento.
Então, se tiver que escolher entre o condomínio e a prestação habitacional, me parece que é um equívoco que pode levar, sim, à inadimplência. É algo que nós temos conversado, o Ministério tem estado atento agora nessa nova remodelagem que está sendo feita. A gente tem conversado com o Secov, tem conversado com as consultoras, para que elas também estejam atentos a essa necessidade de rever os seus produtos também dentro dessa ótica da adimplência, a ótica do positivo, a ótica de tentar manter com o menor número de problemas, né, as famílias consigam enfrentar 35 anos de pagamento. A Caixa tem registrado uma demanda importante por financiamentos, isso até como um termômetro do que está acontecendo com a economia de fato. Inclusive o setor da construção tem registrado algumas instabilidades nesse processo de retomada. A partir dessa redução de juros, houve alguma alteração em termos de demanda? Houve. Eu acho que é assim, acho que nós temos que dividir em 2 pontos, tá? Primeiro, assim, a informação que eu passei é que 80% da nossa decrescimento dentro do SBPE. Então, assim, é forte a nossa atuação, a gente já estava atuando forte no primeiro trimestre. No primeiro quadrimestre, também comentei com vocês que também foi muito forte. Agora, com a redução da taxa de juros, de fato, vamos dizer assim, acaba dando uma procura muito maior, né? Vamos dizer assim, a gente passa a trazer uma competição saudável para os demais players, né? Os demais bancos, com todo o mercado, passa a trazer também vamos dizer assim, um norte. A Caixa Econômica, praticamente 70% do mercado imobiliário hoje dentro da Caixa Econômica, traz um norte a todos os bancos e também incentiva, Denise, as consultoras, né? Vamos dizer claro. Assim, se o produto ao consumidor final se torna mais barato, se torna mais atrativo, naturalmente as consultoras também passam a produzir mais, a desenvolver também nesse produto, né? E só essa parte, acho que é importante salientar, Luna, a gente fez o lançamento do apoio à produção aqui no Secov, né, mais ou menos 90 dias. Hoje também no SBPE, também a construtora pode usar o apoio à produção, né? Não precisa mais usar o plano empresário, né? Aquele que o dinheiro você começa a pagar juro do zero, né, no plano empresário. No apoio à produção, que a gente entende que é um produto já testado, deu certo, dá certo, excelente para as consultoras, onde é que de fato você passa a desligar no primeiro momento. Você vendeu pessoa física, você vendeu um imóvel, já pode ir desligando ele, ou seja, vendendo o imóvel, aquele dinheiro já entra dentro da conta que vai ser liberado na medida em que a medição do teu empreendimento for feita. E isso faz com que a construtora pague menos juros, e essa é uma preocupação da Caixa, que ela não pague juros, é uma preocupação nossa que ela mantenha o fluxo de caixa saudável. E o apoio à produção, que é um produto que todos os consultores conhecem, quem está nos assistindo conhece, é realmente o que a gente indica, né? Para essas consultoras também no SBPE entende que é o mais atrativo produto que tem para as consultoras. Denise, é um pleito que o mercado faz há muitos anos, que é realmente poder ter um apoio à produção para programas de classe média. E além destas questões importantes que o Jair falou, aqui eu reforço aqui, é que no momento zero, o comprador já garante o crédito imobiliário dele, independentemente do que vai acontecer na vida dele para frente. Quer dizer, ele garante o crédito, ele está com a equação resolvida e consegue planejar os seus dias já sabendo o que vai acontecer. Então é realmente uma solução muito importante e que eu tenho certeza vai ganhar escala nos próximos meses. Traz mais segurança para o mercado em todos os do ponto de vista consultor, da construtora, exatamente. Você tem essa segurança de que você está com o encaminhamento da compra feita. Agora, eu perguntava nessa questão da demanda também pelo contexto geral da economia, porque nós não estamos num momento só de verificar condições de mercado. Então, a Caixa assume uma proporção maior no mercado de financiamento habitacional, mas o mercado que pode estar mais contido por causa de desemprego, por causa de uma certa incerteza em relação ao que pode acontecer com a economia. Então, é nesse aspecto que eu perguntava se historicamente está no nível de recuperação. A gente continua contratando números que foram, assim, bastante utilizados, vamos dizer assim, para nós, se vocês verem os números do primeiro trimestre, houve uma pequena queda no Minha Casa e Minha Vida, uma queda que era, vamos dizer assim, já estava prevista isso, que é a questão de ajustes de orçamento do FGTS, mas em compensação
teve um crescimento de 80% no SBPE. Então, vamos dizer assim, eu acho que a demanda foi atendida, nós não observamos um número de redução de pessoas buscando, ao contrário, os nossos acompanhamentos demonstram que quando se fala, por exemplo, da classe média, os nossos números chegaram a crescer em termos de procura. Isso não quer dizer finalização do negócio, mais de 200% desde janeiro até agora. Ou seja, as pessoas que procuram fazem uma avaliação de risco, procuram fazer lá a simulação no site da Caixa, é importante colocar, isso aumentou muito esse ano. A gente entende que o produto está adequado, que a Caixa Econômica é o banco da habitação, e essa demanda ela existe. É evidente que quando o desemprego é um pouco mais alto, acaba, vamos dizer assim, tendo uma queda em determinado setor, alguma coisa assim. Mas de uma forma geral, como a demanda habitacional é alta, é muito difícil que haja uma queda decorrente do desemprego. Assim. E eu quero aproveitar até para saber como é que o setor está sentindo esse desempenho, e eu queria acrescentar um dado que me chama a atenção hoje, que o Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, refazendo todas as projeções para os vários setores, prevendo um crescimento da economia de 0,8% apenas, e para o setor da construção está prevendo queda de 1%. Então me chama a atenção, eu queria saber nesse contexto, na prática, o que se percebe, até porque São Paulo é meio desvinculado da média geral, né? Vamos separar o que é setor de construção do setor da habitação. O setor de construção, ele engloba todo tipo de obra, inclusive as obras federais, que hoje estão praticamente paradas por uma questão de orçamento da União. Muito fracos, né? Mas nós já fizemos muito nos últimos anos, mas temos muito por fazer. Há 10 anos atrás, o crédito imobiliário ele representava 2% do PIB. Crescemos para 10%. As economias mais desenvolvidas trabalham com 70%, 80%, 90% do PIB. Então, em termos de capacidade, de potencial e de necessidade, nós estamos só começando. Apesar do trabalho já ter sido fantástico nos últimos 10 anos. Então, o Jair pergunta assim, as empresas estão satisfeitas? Ainda não. Porque nós temos muito por fazer. Um país das dimensões do Brasil não pode aceitar ter um déficit de 7,7 milhões de habitantes. Um país das projeções do Brasil não pode aceitar que as pessoas tenham só uma propriedade. Em alguns países as pessoas têm 2, 3 propriedades. Obviamente, sempre com equilíbrio, com bom senso, com crédito bem dado, para não gerar desequilíbrios. Mas nós temos muito por fazer e essa é uma excelente notícia para o nosso setor. Né? Nós temos muito que trabalhar. E é um setor que eu acho que sempre pelo governo com certo cuidado pelas implicações que ele tem, toda a cadeia envolvida a produção e emprego, né? Naturalmente isso é muito forte e nós nos preocupamos com isso, com a manutenção das construtoras, para que elas continuem sendo atores importantes no cenário nacional. Por isso que nós incentivamos os consultores, por isso que nós reforçamos o nosso compromisso em relação ao SBPE como uma nova linha, para que tenha alternativa também, independente se você construir na baixa renda ou se você construir na média renda, porque você tem alternativas também atrativas e que possam manter a tua consultora sempre num patamar que você entenda razoável de investimento, né? Essa eu acho que é extremamente relevante e nós trabalhamos para isso, para que as consultoras se sintam bem em investir, para que tenha um banco que consiga atendê-lo de forma atrativa e que você consiga oferecer cada vez melhores residências à população que quer comprar. Agora, a gente vê pelo perfil do movimento todo do setor imobiliário desde o ano passado a importância que o Minha Casa Minha Vida vem tendo para o bom desempenho do setor. Inclusive, em alguns momentos de recuperação um pouco melhor, Minha Casa Minha Vida estava lá com uma participação muito forte. Muito forte e Denise, é fato, assim, a primeira residência, ela é a inserção da família, talvez o momento mais nobre, vamos dizer assim, você compra a tua casa própria e vamos dizer assim, passa a ter uma estabilidade
vamos dizer assim, emocional praticamente, bem mais adequada. E o financiamento dessa primeira residência é preocupação do governo, continua sendo preocupação do governo nesse momento. E atividade principal da Caixa Econômica como Banco de Habitação, financiar a primeira residência, financiar a baixa renda, financiar a habitação social. Eu acho que é isso. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o lar é o berço da formação da família. E sem a família não se produz educação, não se produz... Sem o lar não se produz educação, não se produz saúde, né? Então, realmente é um aspecto de desenvolvimento da sociedade. Isso precisa ser olhado com muito carinho sempre, porque é daí que tudo começa, né? A gente até tem uma mais jovem, não tão vinculada a imóvel, porque tradicionalmente o brasileiro gosta de ter a casa própria. Não gosta do aluguel. Mas a solução de habitação não é só compra e venda. A solução de habitação também é aluguel. Também é aluguel. Também passa para o aluguel. Desde que haja equilíbrio entre emprego, renda e oferta. Ela não é a solução, mas ela é parte da solução. Nós da Caixa Econômica temos isso, tá, Denise? Para nós é um momento único quando a pessoa consegue comprar a primeira residência, quando muitas vezes consegue comprar, inclusive a segunda. São momentos assim que equivale talvez ao ápice da questão familiar. Nós temos isso, vamos dizer assim, nem como um trabalho. Para nós isso é uma vocação, uma missão. A Caixa Econômica é isso. A Caixa Econômica é estar próxima das pessoas, próxima do cidadão, que são os donos da Caixa Econômica, né? São 220 milhões de cidadãos que são donos da Caixa, e para nós cumprir o nosso papel habitacional na média renda, na baixa renda, para nós é uma vocação, é isso. Nós vamos deixando por aqui o nosso Secovi SP Debate de hoje. Eu agradeço muito a participação do Jair Mal, que é vice-presidente de habitação da Caixa. Muito obrigada. Obrigado, Denise. E também ao Rodrigo Luna, que é vice-presidente de habitação econômica aqui do Secovi São Paulo. Muito obrigada aos dois. Denise. Muito obrigado, Jair. É um prazer recebê-lo sempre, viu? Muito obrigado. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa, para quem não nos acompanhou desde o início, fica disponível no canal do Secovi no YouTube e também no Facebook. Até a próxima.